Ellen Whitford tinha 72 anos quando a vida lhe ensinou, da maneira mais cruel, que a bondade nem sempre retorna na mesma medida em que é oferecida, em sua pequena cidade no interior do Texas. Todos a conheciam por seus modos impecáveis e por seu hábito de oferecer ajuda antes mesmo que alguém a pedisse. Desde que ficou viúva, ela morava sozinha em uma pequena casa com cortinas cor creme e um jardim que exalava aroma de lavanda ao entardecer. Sua rotina era simples: café fresco, assinaturas do jornal local e telefonemas de seus filhos, Daniel e Lisa, que quase sempre começavam com mãe. Você poderia me fazer um favor? Ele não reclamava. Acreditava que esse era o seu papel no mundo: apoiar, cuidar, resolver problemas. Mas naquela manhã de abril, enquanto preparava o café da manhã, a colher escorregou de sua mão. Ela sentiu uma breve tontura, um vazio na cabeça, e tudo ficou branco. Ela acordou no hospital, cercada pelo zumbido das máquinas e pelo cheiro de desinfetante. A enfermeira explicou gentilmente que ela havia sofrido um pequeno acidente vascular cerebral, nada grave, mas que precisaria ficar alguns dias em observação. Ellen assentiu, certa de que seus filhos apareceriam a qualquer momento. Ela tinha fé de que Daniel cancelaria os planos e Lisa deixaria as crianças com o marido para vir vê-la. Mas as horas passaram. E depois os dias, e a única companhia era o relógio, marcando os segundos como um lembrete de sua ausência. Na terceira noite, uma jovem enfermeira, parecendo constrangida, mostrou-lhe algumas fotos no celular. Daniel e Lisa sorriam sob a Torre Eiffel, brindando com taças de vinho, usando o mesmo dinheiro que ela havia economizado para os remédios. Foi naquele momento que ele entendeu que algo havia se quebrado para sempre. E não era sua saúde. Os dias seguintes se tornaram uma mistura de silêncio e pensamentos repetitivos. Ele encarava o teto branco do hospital e imaginava seus filhos em algum elegante café parisiense, rindo sem se importarem com ela. Ela se lembrava de todas as vezes que pagara as dívidas deles, de todas as vezes que sacrificara algo de si para que eles ficassem bem. Não era o dinheiro que doía, mas a constatação de que seu amor havia se tornado uma transação. Quando finalmente recebeu alta, saiu do hospital lentamente, carregando uma sacola plástica com seus medicamentos e sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos em 3 dias. Quando chegou em casa, o ar estava pesado, como se as próprias paredes soubessem o que tinha acontecido. A caixa de correio estava transbordando de contas atrasadas. As plantas da varanda tinham murchado. Ellen colocou a bolsa sobre a mesa e olhou o extrato bancário. Voos internacionais, jantares caros, compras em boutiques, tudo no cartão dela. Seu coração afundou, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não chorou. Em vez disso, sentiu uma estranha clareza, uma calma que cheirava a fim de algo. Preparou um chá, sentou-se perto da janela e pensou que talvez fosse hora de parar de ser aquela que salva todo mundo e começar a se salvar. Durante toda a sua vida, Ellen acreditou que o amor se demonstrava através do sacrifício. Desde jovem, aprendera a colocar as necessidades dos outros acima das suas, mas naquela noite, na solidão de sua casa, compreendeu que sua devoção alimentara uma dependência disfarçada de afeto. Lembrou-se das vezes em que Daniel ligava apenas para pedir dinheiro, ou das ocasiões em que Lisa a visitava com listas de compras e um beijo casual na bochecha. Agora, tudo fazia sentido. Com um caderno nas mãos, começou a anotar datas, quantias e sentimentos, como se quisesse reconstruir o mapa exato de sua desilusão. Cada linha escrita era um pequeno passo para retomar o controle. No dia seguinte, ela caminhou decididamente até o banco. Sua voz tremia a princípio, mas ela foi firme ao exigir o cancelamento dos cartões e a abertura de uma nova conta em seu nome em um banco diferente, longe do alcance de seus filhos. Ela vendeu seu carro, um velho sedã azul que ainda tinha o perfume do marido, e depositou o dinheiro nessa nova conta secreta. Depois, chamou um chaveiro para trocar todas as fechaduras. Pela primeira vez, ao fechar a porta, sentiu que o som metálico não era de medo, mas de liberdade. O telefone tocou mais de uma vez naquela tarde.
mas Ellen não atendeu. Ela sabia que não tinha nada a explicar. Com o passar dos dias, a casa se transformou em uma versão mais leve de si mesma. Ellen começou a arrumar os armários, guardando lembranças e separando o que realmente lhe pertencia daquilo que guardava apenas por hábito. Cada caixa que fechava representava uma conversa inacabada que não precisava mais ter. Entre fotografias antigas e toalhas de mesa bordadas, encontrou uma carta do falecido marido, escrita em um aniversário distante. Dizia: "Nunca se esqueça de quem você é quando ninguém precisar de você." Essa frase permaneceu em sua mente como uma bússola silenciosa. Talvez, pensou ela, fosse hora de se reconectar com a mulher que havia adormecido por trás dos títulos de mãe e avó. Certa tarde, enquanto o sol banhava as persianas em tons dourados, Ellen sentou-se com uma xícara de chá e revisou seus extratos bancários. Ela percebeu o forte contraste entre sua realidade e a de seus filhos. Enquanto ela media cuidadosamente seus remédios para economizar dinheiro, eles se hospedavam em hotéis com vista para o Sena. Ela não sentiu ódio, mas sim uma espécie de decepção silenciosa, daquela que surge quando você percebe que não pode mais mudar ninguém. Naquele silêncio, ela tomou uma decisão definitiva. Venderia a casa, não por despeito, mas para recomeçar. Era hora de transformar sua dor em ação. O anúncio de venda apareceu no jornal local 3 dias depois. Casa de família com jardim, excelente localização. Os vizinhos ficaram surpresos. Alguns até se aproximaram para perguntar se era uma situação temporária. Ellen sorriu com a serenidade que vem quando você não precisa mais justificar nada. Enquanto empacotava a porcelana antiga, pensou em como cada objeto guardava uma história que ela não precisava mais carregar. Ligou para uma jovem corretora de imóveis, Laura, que com voz gentil disse que logo encontraria um comprador. Ellen assentiu. Seu plano não era fugir, mas renascer. Naquela noite, sob a luz tênue do corredor, ela escreveu uma carta para Daniel e Lisa. Não enviaria ainda, mas precisava expressar seus pensamentos em palavras. Explicou o que sentira no hospital, como cada silêncio era uma rachadura, que com o tempo derrubou o edifício de amor que construíra. Então acrescentou uma frase final, que lhe veio à mente sem pensar. Não busquem meu perdão. Busquem compreender a ausência de vocês. Dobrou a carta cuidadosamente, como quem fecha uma ferida limpa, e a colocou em uma caixa ao lado dos documentos do testamento, que em breve alteraria. Nos dias seguintes, Ellen começou a organizar suas finanças com precisão cirúrgica. Ela revisou cada recibo, cada lançamento no extrato bancário, cada data relacionada às despesas dos filhos, anotou tudo em um caderno verde. 14 de maio, hotel em Roma, menos $640 dos Estados Unidos. Nesse mesmo dia, recebi o diagnóstico. Lendo em voz alta, sentiu que finalmente alguém, menos mesmo que fosse ela mesma, menos estava validando sua dor. Ela não era mais apenas uma vítima, mas uma testemunha lúcida da própria história. Cada detalhe que anotava tornou-se uma linha de defesa, não contra eles, mas contra o hábito de perdoar tudo. Com a ajuda de Laura, a corretora de imóveis, a venda foi rápida. Um jovem casal se apaixonou pelo jardim e aforestou-se para pagar à vista. Ellen aceitou, sem hesitar. Ao mesmo tempo, alterou seu testamento com um advogado da cidade. Em vez de deixar tudo para Daniel e Lisa, destinou tudo a um fundo educacional para crianças carentes. Pelo menos, elas saberão valorizar o que têm, pensou, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente. Não sonhou com recriminações ou justificativas, apenas com um novo horizonte se abrindo diante dela. No dia em que assinou a escritura de compra e venda, Ellen vestiu sua melhor blusa, aquela com botões de madrepérola que costumava usar em festas de família. Não era um gesto de tristeza, mas uma despedida digna. Entregou as chaves, caminhou até o banco e sacou parte do dinheiro, o suficiente para começar um novo capítulo, longe do ruído das lembranças. Ao sair, a brisa quente de
Verão acariciou seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve como uma pluma. Parou na esquina e olhou para o norte. Não tinha um destino específico, mas carregava consigo algo que valia mais do que qualquer direção: a certeza de que havia sobrevivido. Naquela mesma tarde, ela pegou um ônibus para o litoral, com uma pequena mala e o coração que se desfazia a cada quilômetro percorrido. Durante a viagem, observou os campos de girassóis, os postos de gasolina solitários e as nuvens, que pareciam segui-la pela janela. Pensou em Daniel e Lisa, em como o amor deles se transformara em um silêncio constrangedor, uma dívida moral sem possibilidade de pagamento. Contudo, não havia ressentimento, apenas uma sensação de encerramento. Ao chegar à pequena cidade litorânea, alugou uma cabana simples de frente para o mar. A areia era grossa, as gaivotas barulhentas, mas o lugar tinha cheiro de novos começos. Os primeiros dias no litoral foram estranhos, como se ela estivesse aprendendo a existir sem os laços invisíveis que aprendiam ao passado. Helen acordava cedo, preparava seu café e caminhava pela praia com um caderno debaixo do braço. Escrevia sobre as ondas, sobre o som do vento batendo nas persianas, sobre a vida seguindo seu curso sem pedir permissão. Logo, alguns vizinhos começaram a cumprimentá-la. Um casal de idosos lhe trouxe pão fresco e uma criança lhe deu uma concha em forma de coração. Eram gestos simples, mas genuínos. Helen compreendeu que a bondade não havia desaparecido do mundo, apenas mudado de direção. Certa tarde, enquanto observava o sol desaparecer no mar, ela se atreveu a checar as redes sociais dos filhos. As fotos ainda estavam lá: passeios por Roma, compras em Londres, risadas em Veneza. Cada imagem ecoava o abandono, mas também servia como um lembrete de quanto ela havia mudado desde então. Ela fechou o celular e o guardou. Não precisava mais saber o que eles estavam fazendo ou onde estavam. Sua história não dependia deles. Ela estava livre, mesmo que a liberdade às vezes doesse. Naquela noite, ela escreveu em seu caderno: "Estou sozinha, mas não estou mais perdida. O som do mar torna-o-sei, sua companhia constante." Helen começou a apreciar as pequenas rotinas que antes passavam despercebidas: estender a roupa ao sol, ler sem interrupções, cozinhar só para si. Na vila, alguns a conheciam como a Senhora do Caderno Verde. Às vezes, no café em frente ao cais pé de mele, que compartilhasse fragmentos de sua história. Fazia sem drama, com a serenidade de quem aprendera a olhar para o passado sem medo. Sua voz suave, porém firme, transmitia uma calma contagiante. E embora não o dissesse abertamente, contar sua história era sua forma de cura. Foi durante uma dessas tardes no café que Ellen decidiu escrever sua última carta. Não para enviá-la, mas para lê-la em voz alta e encerrar tudo. Nela, ela agradeceu aos filhos por quem eles foram, mas também lhes devolveu o peso de suas decisões. Reconheceu seus próprios erros, como confundir amor com disponibilidade infinita. Ao terminar, respirou fundo e jogou a carta no fogo de uma pequena lareira. As chamas iluminaram seu rosto, refletindo algo que parecia paz. Aquele gesto simples foi mais poderoso do que qualquer vingança. Foi sua maneira de dizer a si mesma: "Chega." Os dias transcorreram em paz. Helen começou a trabalhar como voluntária em um pequeno centro comunitário, onde ensinava a ler para as crianças da vizinhança. Muitas delas chegavam descalças, com mochilas rasgadas e olhos cheios de curiosidade. No início, ela fazia isso para se manter ocupada, mas logo percebeu que aquele lugar lhe dava um propósito que havia esquecido. Uma das crianças, Tommy, disse-lhe certa tarde: "Senhora Helen, a senhora tem cheiro de casa." Aquela frase a emocionou profundamente. Naqueles pequenos gestos, ela compreendeu que ainda podia ser mãe, não de sangue, mas de espírito. Naquela noite, enquanto escrevia em seu diário, ao som do mar, ela pensou em todas as pessoas que, como ela, deram tanto e receberam tão pouco. Imaginou que alguém, em algum lugar, leria sua história e encontraria consolo nela. E se você está ouvindo isso agora, talvez você também conheça essa dor silenciosa de se sentir esquecido. Conte-me
de onde você vem, para ver esta história e compartilhá-la, para que outros se lembrem de que ainda é possível reconstruir após o abandono. Porque às vezes compartilhar também é uma forma de curar. No dia seguinte, Ellen recebeu uma ligação inesperada. Era Daniel. Sua voz soava nervosa, embargada, como a de uma criança buscando uma desculpa. Ele disse que haviam voltado da Europa e estavam em frente à casa, mas as fechaduras não funcionavam. Onde você está, mãe? Perguntou ele. Ela permaneceu em silêncio, ouvindo o som distante do mar, misturado à culpa do filho. Não respondeu. Desligou o telefone com a mão firme e o colocou sobre a mesa ao lado de uma xícara de chá fumegante. Não era crueldade, era simplesmente o fim de uma história que não merecia mais ser repetida. Nos dias seguintes, Daniel e Lisa ligaram para ela repetidas vezes, deixaram mensagens lacrimosas, promessas, súplicas, mas Ellen não respondeu. Ela sabia que eles não estavam procurando pela mãe, mas pelo dinheiro, pelo conforto que ela representava. Quando as ligações cessaram, o silêncio que se seguiu foi diferente de antes. Não doía, era puro, necessário. Nesse silêncio, Ellen aprendeu o verdadeiro significado da paz, não a ausência de ruído, mas a ausência de dependência emocional. Pela primeira vez, o mundo não lhe exigia nada, e isso, pensou ela, era liberdade. Semanas depois, Daniel e Lisa apareceram à porta da cabana. Tinham-na encontrado graças a um velho amigo da vizinhança. Chegaram sem avisar, com os rostos marcados pelo cansaço e pelo desespero. Ellen viu-os da janela, de pé de frente para o mar, de mãos dadas como duas crianças perdidas. Calmamente, abriu a porta e deixou-os entrar. Não houve abraços nem recriminações, apenas um silêncio pesado, carregado de tudo o que ficara por dizer. Daniel foi o primeiro a falar, pedindo perdão. Lisa chorou, dizendo que não sabiam o que estavam a fazer. Ellen ouviu-os com respeito, mas sem demonstrar fragilidade. Você sabia exatamente o que estava fazendo, disse ela finalmente, com uma serenidade que gelava o ar. Ela não elevou a voz, não precisava. Explicou que havia alterado seu testamento e não dependia mais de ninguém. Você roubou dinheiro de mim, sim, mas o que você realmente me tirou foi tempo que jamais voltará. As crianças permaneceram em silêncio, incapazes de encará-la. Quando saíram, Ellen fechou a porta sem raiva, apenas com a sensação de que, enfim, a história havia chegado ao fim. Lá fora, as ondas continuavam a quebrar nas rochas, como um aplauso lento da vida reconhecendo sua coragem. Com o passar dos dias, Ellen retornou à sua rotina tranquila à beira-mar. O encontro com os filhos a deixara exausta, mas também mais leve. Ela não tinha mais assuntos inacabados, nem palavras presas na garganta. No centro comunitário, foi recebida com abraços, e as crianças contaram o quanto haviam melhorado na leitura. Uma delas perguntou se ela tinha família, e ela respondeu com um sorriso: sim, muitos netos no coração. Ninguém precisava de mais explicações. Aquela resposta foi suficiente para selar o encerramento de um capítulo que ela finalmente podia deixar para trás sem dor. As semanas se transformaram em meses e a cabana se encheu de novos hábitos. Flores frescas sobre a mesa, trechos sublinhados em livros, bilhetes de agradecimento das crianças da aldeia. Ellen começou a pintar pequenas aquarelas da paisagem costeira, e um comerciante local se ofereceu para vendê-las em sua loja. Na primeira vez que viu alguém comprar uma, sentiu um orgulho que não experimentava há anos. Ela havia transformado a perda em arte, o abandono em independência. Sua história, que começara com uma traição, era agora um testemunho de resiliência. E nessa nova versão de si mesma, Ellen descobriu que a gratidão podia florescer mesmo depois do inverno. Certa manhã, enquanto caminhava pela praia, ele encontrou uma velha garrafa de vidro trazida pela maré. Dentro dela, havia um bilhete quase ilegível que dizia: obrigada por acreditar que ainda existem pessoas boas. Ninguém sabia quem o havia escrito, mas ela o guardou como um lembrete de que o bem sempre encontra um caminho de volta, mesmo que leve tempo. Essa frase se tornou seu lema diário. Cada
Vez que ensinava uma criança ou presenteava alguém com uma de suas pinturas, sentia o universo lhe devolvendo pedaços de esperança. Um a um, o outono chegou com sua brisa suave e folhas douradas que se acumulavam em frente à cabana. Ellen observou a paisagem mudar sem pedir permissão, lembrando-a de que tudo na vida tem um ciclo, até mesmo a dor. As crianças do centro comunitário estavam preparando uma pequena exposição de seus desenhos e a convidaram para ser a madrinha do evento. Quando subiu ao pequeno palco de madeira para agradecer, sua voz tremia, não de tristeza, mas de emoção. Ela disse que nunca é tarde para reaprender, nem para deixar que outros nos ensinem a acreditar novamente. Naquela tarde, os aplausos soaram como um abraço coletivo. Com o passar dos meses, Ellen começou a receber cartas de ex-alunos e vizinhos agradecidos. Muitos contaram como sua história os inspirou a se reconciliarem com pais, filhos ou consigo mesmos. Alguns até viajaram até a aldeia para conhecê-la. E ela os recebeu, com chá e biscoitos amanteigados. Ela não se via como uma heroína, dizia que simplesmente fizera o que qualquer coração cansado faria, escolher a paz. Nesses encontros, ela compreendeu que o perdão não era um presente para os outros, mas a chave para a sua própria liberdade. Numa tarde de dezembro, enquanto o céu se tingia de lilás, Ellen recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma simples folha de papel trazia uma mensagem escrita à mão. Obrigada por me mostrar que ainda posso ser uma pessoa melhor. Ela soube imediatamente que era de Daniel. Não sentiu necessidade de responder. Guardou a carta entre as páginas de seu caderno verde e sorriu, com uma mistura de tristeza e gratidão na voz. Não precisava de palavras. Às vezes, o silêncio também é uma forma de reconciliação. Fechou o caderno, inspirou profundamente o aroma do mar e deixou a brisa levar embora qualquer vestígio de ressentimento. Naquela noite, enquanto tomava uma sopa quente junto à lareira, ela refletiu sobre tudo o que havia aprendido desde aquele dia no hospital. Não era uma história de vingança ou punição, mas de renascimento. Ela havia compreendido que se pode perder tudo menos confiança, relacionamentos, até mesmo a saúde, e ainda assim encontrar significado nas pequenas coisas. Ela havia passado de ser a mulher que esperava por telefonemas para ser a mulher que não precisava mais deles. E nessa mudança silenciosa residia sua verdadeira vitória. Lá fora, o mar continuava a rugir, mas agora aquele som lhe era familiar, como uma canção escrita especialmente para ela. Com um novo ano, vieram novos hábitos. Ellen começou a dar aulas de pintura no centro comunitário, misturando cores com a mesma paciência que usara para reconstruir sua vida. As crianças a procuravam não só para aprender a desenhar, mas também para ouvir suas histórias. Ela falava sobre resiliência, sobre segundas chances e sobre como, às vezes, o que se perde abre espaço para o que realmente importa. Cada pincelada era um reflexo do que ela sentia. Liberdade. As paredes da pequena sala logo se encheram de pinturas coloridas, testemunhos de vidas que ainda acreditavam na esperança. Certa tarde, Laura, a jovem corretora de imóveis que ajudara a vender a casa, fez-lhe uma visita. Contou-lhe que Daniel tentara contatá-la, que parecia arrependido e que até fizera uma doação para uma instituição de caridade infantil em seu nome. Ellen ouviu com um sorriso sereno. Não precisava de confirmação nem de gestos públicos, sabia que de alguma forma a vida sempre encontra o seu equilíbrio. Agradeceu a visita e ofereceu-lhe uma xícara de chá. Quando Laura partiu, escreveu no seu diário: às vezes, a mudança chega silenciosamente, disfarçada de obra de outrem, mas recorreza mola, pela paz que deixa para trás. Com o tempo, Ellen se acostumou com os nasceres do sol sobre o mar. Cada dia tinha uma tonalidade diferente, como se o céu quisesse lembrar de que ainda havia nuances a serem descobertas. Às vezes, ela pensava no marido, em como ele teria reagido a tudo o que acontecera. Imaginava que ele estaria orgulhoso, não da força que ela demonstrara, mas da serenidade com que escolhera viver. Ela não carregava mais o peso da culpa alheia. Sua vida se tornara simples, leve, repleta de detalhes cotidianos que antes passavam despercebidos. Certa manhã,
Enquanto recolhia conchas na praia, ela encontrou um grupo de veteranos fazendo fisioterapia na areia. Alguns caminhavam com dificuldade, outros mal conseguiam ficar de pé, mas todos sorriam com a determinação de quem se recusa a desistir. Ellen aproximou-se para conversar e logo se juntou a eles como voluntária, ajudando a preparar o café da manhã e auxiliando-os nos exercícios. Ela descobriu que compartilhar o silêncio com aqueles que também conheciam a perda lhe dava uma força diferente e mais profunda. Era a certeza de que a cura nem sempre se trata de esquecer, mas de aprender a continuar caminhando mesmo com as cicatrizes. Contato com os veteranos devolve-lhe algo que ela pensava ter perdido, um sentimento de pertencimento. Cada história que ouvia menos um retorno, uma ausência, um camarada caído menos, a conectava à sua própria luta interior. Ela compreendeu que, embora as feridas fossem diferentes, o processo de recomeço era o mesmo para todos. Às vezes, após as sessões de reabilitação, eles se sentavam e observavam o pôr do sol em silêncio. Naquele silêncio compartilhado, havia mais verdade do que em 1000 conversas vazias. Ellen sentia que, ao cuidar deles, também estava cuidando de si mesma. Uma das veteranas, uma mulher chamada Marjorie, tornou-se sua amiga mais próxima. Elas passavam tardes inteiras conversando sobre livros, receitas e a vida antes da tragédia. Marjorie havia perdido o filho no serviço militar. Em Ellen, encontrou uma calma maternal que a ajudou a superar os dias difíceis. Eu não sabia que podia rir assim de novo, confessou um dia, em meio às lágrimas. Ellen a abraçou sem dizer uma palavra, sabendo que nenhum consolo era necessário, apenas presença. Daí em diante, as duas caminhavam juntas todas as manhãs, aprendendo que a verdadeira amizade não exige nada, simplesmente é. Sua ligação com Marjorie a levou a se envolver ainda mais no centro de apoio. Ela começou a coordenar atividades de leitura e arte para veteranos em recuperação. As paredes ficaram cobertas de desenhos, poemas e fotografias que falavam de resiliência e memória. Ellen se tornou uma espécie de figura materna para todos, alguém que ouvia sem julgar. Nesses encontros, ela compreendeu algo profundo. A vida não havia lhe tirado o papel de mãe, simplesmente lhe mostrara a quem deveria confiá-lo. Não se tratava mais de laços sanguíneos, mas de propósito. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava livros no centro da cidade, Daniel apareceu à porta. Estava encharcado, segurando um buquê de lírios brancos. Ellen olhou para ele com calma, sem surpresa. Não havia ressentimento em seu rosto. Apenas distanciamento. Daniel pediu para falar com ela, e ela assentiu. Sentaram-se em frente a uma janela embaçada, o som da chuva preenchendo os silêncios constrangedores. Eu mudei, mãe, disse ele suavemente. Não estou mais buscando seu perdão. Eu só queria agradecer. Ellen ouviu e, pela primeira vez em muito tempo, acreditou em suas palavras. Daniel contou a ela que havia deixado o emprego na empresa financeira e agora trabalhava como voluntário em uma organização que oferecia bolsas de estudo para jovens carentes. Foi a sua carta que me despertou, confessou. Ellen não respondeu imediatamente, apenas o observou, tentando reconhecer naquele homem o menino que ela um dia fora. Ela não sabia se a mudança duraria, mas pela primeira vez sentiu que não precisava duvidar. Quando se despediram, ele beijou sua testa e disse: Agora eu entendo o que é o amor de verdade. Ellen fechou a porta devagar, e uma lágrima escorreu por sua bochecha, não de tristeza, mas como um sinal de que tudo havia terminado. Naquela noite, ele encaminhou pela praia até tarde. O céu estava limpo, e a lua refletia na água como uma promessa renovada. Ela sentiu algo dentro de si se acalmar, como se uma peça finalmente encontrasse seu lugar. Pensou em Lisa, em seus netos, e desejou-lhes tudo de bom também. Não precisava ouvi-los novamente para amá-los. O amor nem sempre exige presença. Às vezes, simplesmente desejar-lhes o bem, em silêncio basta. Com o vento no rosto e o som das ondas, ela compreendeu que a paz não vem quando tudo está perfeito, mas quando se para de lutar contra o que já aconteceu. Meses se passaram,
e a história de Ellen começou a circular entre os moradores da cidade. Alguns diziam que sua vida era como um daqueles romances que se lê de uma só vez e se lembra para sempre. Ela ria ao ouvir isso, porque nunca se sentira a protagonista de nada. Mesmo assim, aceitava com gratidão cada gesto de gentileza. Foi convidada a dar uma breve palestra no centro comunitário, onde falou sobre dignidade, limites e perdão. Sua voz calma e acolhedora preencheu o ambiente. Ao terminar, os aplausos não foram estrondosos, mas longos e sinceros, como se todos compreendessem o que significava reconstruir após ter sido esquecido. Naquele dia, ele encaminhou de volta pela costa. O vento agitava seus cabelos grisalhos, e o cheiro de sal a envolvia como um perfume familiar. Ela parou por um instante, contemplando o horizonte, e refletiu sobre o quanto havia percorrido desde aquela manhã no hospital. Ela havia passado do abandono ao equilíbrio, do silêncio imposto à descoberta da própria voz, e embora continuasse sendo a mesma mulher bondosa de sempre, não era mais ingênua. Agora sabia que amar também significava saber a hora de deixar ir. Ela fechou os olhos, respirou fundo e agradeceu em silêncio por ainda estar viva, por continuar escolhendo a paz. Com o passar do tempo, Ellen continuou encontrando pequenos motivos para sorrir. As crianças do centro lhe davam desenhos com frases como "obrigada por me ensinar a acreditar", e os veteranos lhe diziam que sua presença os lembrava de que a vida podia recomeçar muitas vezes. Cada dia era uma nova página, sem pressa nem expectativas. Ela havia parado de olhar para trás. Não havia mais nada ali que a atraísse. Quando o sol se punha, ela se sentava na varanda com um cobertor sobre as pernas e ouvia o murmúrio do mar. Aquela calma não era solidão, era plenitude. E se você chegou até aqui, talvez esta história também tenha tocado sua alma. Conte-me de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que a verdadeira liberdade começa quando paramos de implorar por amor. Porque todos nós merecemos um renascimento, independentemente da idade, do passado ou das feridas. Às vezes, tudo o que é preciso é um passo menos, apenas um menos, para deixar para trás tudo o que dói e abrir a porta para a vida que ainda nos aguarda. Naquela noite, ele escreveu sua última anotação em seu caderno verde. As palavras fluíram sem esforço. Aprendi que família nem sempre tem meu sobrenome, mas tem meu amor. Aprendi que o perdão não se implora, se escolhe. E, acima de tudo, aprendi que a paz não vem quando tudo se encaixa, mas quando você para de lutar contra o que não pode mudar. Ela fechou o caderno, colocou-o sobre a mesa e acendeu uma pequena vela. A luz dançou pelas paredes da cabana, quente e suave, como um reflexo de sua serenidade. No dia seguinte, ela caminhou pela praia ao amanhecer. O mar estava calmo e o céu pintado em tons de rosa. Ellen parou para contemplar o horizonte e sorriu. Ela não precisava de mais nada, nem desculpas, nem promessas, nem certezas. Ela havia encontrado o que muitos passam a vida inteira buscando: paz com o passado e gratidão pelo presente. Enquanto o vento brincava com seus cabelos, ela pensou que, de alguma forma, todas as suas perdas a haviam trazido até aquele momento. E a cada passo na areia, ela confirmava que sua história, embora marcada pelo abandono, terminava em liberdade. Naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás do mar, Ellen sentou-se em frente à sua cabana com uma xícara de chá e um cobertor sobre os joelhos. Ao seu redor, o riso das crianças da aldeia preenchia o ar, e alguns veteranos vieram cumprimentá-la. A vida se tornara simples, despojada, porém repleta de significado. Ninguém a chamava de mãe, e ainda assim todos a consideravam da família. Ellen compreendeu então que havia realizado o mais difícil: transformar a solidão em companhia e a dor em aprendizado. Seu olhar, fixo no horizonte, não demonstrava nostalgia, mas plenitude. Ao cair da noite, uma brisa suave agitou as cortinas e apagou lentamente a vela que iluminava sua sala de estar. Sobre a mesa, seu caderno verde estava aberto, como se aguardasse novas palavras que já não eram necessárias. Ellen recostou-se, fechou os olhos
e ouviu o som do mar se misturando à sua respiração tranquila. Não era um fim, mas um descanso bem merecido após uma longa jornada. Em algum lugar distante, a vida continuava, mas ali, naquela pequena casa à beira-mar, o mundo podia ser resumido em uma única verdade: a paz também pode ser uma forma de vitória.